Ei galera, voltamos para falar hoje em 2019 falar sobre um assunto altamente debatido em 2018 por ocasião das eleições. Nós vamos falar sobre o comunismo. Galera, nós viemos fazer um rolê pelos espaços de Natal que falam sobre a intentona comunista de 1935, ou seja, o caminho percorrido pelos revoltosos de 1935, em que fizeram com que Natal fosse a capital vermelha do Brasil. Isso mesmo, por cerca de 48 horas, uns dizem, outros dizem 4 dias, que Natal foi oficialmente capital comunista no Brasil. Antes da gente falar sobre a revolta em si, a gente precisa primeiro falar sobre o contexto em que o Brasil estava vivendo. Era uma época em que estava a República Velha, muitos coronéis em todo o Brasil faziam as políticas de café com leite, que era a troca de cargos. Por exemplo, um presidente trocava de cargo com um senador e no outro mandato o senador trocava de cargo com o presidente, né? E também as próprias políticas de troca de favores, o próprio voto de cabresto, que hoje em dia é muito utilizado ainda, que em vários interiores, por exemplo, que é a troca, por exemplo, de voto por dinheiro ou voto por alimento, algo do tipo. Então o cenário político do Brasil era exatamente esse. E aqui no Rio Grande do Norte a gente teve essa revolta justamente contra esses tipos de políticas da República Velha. Então veio o levante comunista que a gente vai falar. Neste contexto de voto de cabresto da República Velha, geralmente se trocava o governador, o presidente, um era de Minas, outro era de São Paulo, e assim iam alternando. Surgiu um movimento tenentista para derrubar esse velho modelo político. E uma figura bem emblemática do Brasil, chamado Getúlio Vargas, assumiu o poder. Getúlio assumiu o poder com uma outra figura emblemática, dando seu apoio, que foi Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, ele saiu do Rio Grande do Sul e correu por todo o Brasil na chamada Coluna Prestes, e ele foi chamado de o Cavaleiro da Esperança. Só que posterior, Getúlio já assumiu e tudo. Luiz Carlos Prestes, que era capitão das Forças Armadas, capitão do Exército, ele se converte ao comunismo. E o comunismo começa a incomodar Getúlio Vargas. Por isso que nós já temos esse contexto do levante comunista de 35, beleza? Tudo isso a gente está fazendo um resumo em meados de 1930. Já instalado o Partido Comunista no Brasil e a Aliança Nacional Libertadora também, que fazia parte do partido, não oficialmente, mas fazia parte por seguir a ideologia socialista comunista, nós nos transportamos para o 1935 já, onde se elaborou um projeto de tomada do Brasil. Esse projeto sairia a partir do Rio de Janeiro e seguiria em diversas capitais. Tem um documentário chamado 1935, o primeiro ato da tragédia, que Luiz Carlos Prestes ele dá um comentário de que em 1935, quando ele deflagrou o levante comunista, houve uma certa desinformação. Então várias capitais fizeram o levante sem ser sincronizadas. E nisso Natal saiu primeiro. O que acontece? Também aqui em Natal existia o governo do interventor Mário Câmara, que não estava satisfazendo a camada proletariada, ou mais pobre, ou os trabalhadores, nem tampouco os militares.
Toda a desavença que existia, Mário Câmara transferia os militares. E isso já estava causando uma grande insatisfação, já uma grande revolta por parte dos militares. E as praças mais baixas eram provenientes, lógico, da camada inferior da sociedade natalense. E isso foi um prato cheio para que os ideários comunistas chegassem a Natal. Não só chegassem a Natal, mas se proliferassem. E o levante foi pensado, de fato, ser um levante armado. E de onde é que seguiria as armas? Seguiria dos quartéis. No caso, em Natal, daqui, o 21º Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro. Em março de 1935, as praças que eram a favor do comunismo, ou seja, aqueles que eram comunistas, se revoltaram, assumiram o 21º Batalhão de Caçadores do Exército. O batalhão compreende toda essa praça aqui. Aqui, onde hoje é a Secretaria de Tributação da Prefeitura de Natal, era a sede do batalhão. Os revoltosos pegaram armas, renderam aqueles que não eram a favor e então, a partir daqui, seguiram para tomar a cidade de Natal. Lembrando que Natal era muito pequena, tinha 42 mil habitantes e a sua área governável, por assim dizer, ou a cidade em si, era bem pequena, dava para se percorrer a pé. O mais distante que se tinha era as Rocas, que era o bairro do proletariado. Só que as Rocas, por ser proletariado, ter muito estivador, pessoas que eram embarcadas, não se meteram ou eram a favor do levante. Do quartel do 21º Batalhão de Caçadores, os revoltosos pararam já na Assembleia Legislativa, passaram pela Praça 7 de Setembro, passaram pela Praça André de Albuquerque e desceram aqui, onde hoje chama-se Rua João da Mata, mas era conhecida como a Rua da Salgadeira. Essa ladeirona aqui, lá embaixo, era a maior resistência que existia no Rio Grande do Norte, fora o batalhão do 21º de Caçadores, porque lá era o quartel da Polícia Militar. Este foi o cenário mais icônico de todo o levante comunista, porque aqui o quartel da Salgadeira era situado, era o local onde era regimentada a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. E teve 16 horas de combate, ou seja, troca de tiro por 16 horas entre os revoltosos e a Polícia Militar. Aqui, a fachada desse prédio ficou extremamente avariada, como vai mostrar aqui a foto. Depois, com a munição da polícia acabando, muitos policiais foram pela parte de trás do quartel e fugiram pelo Rio Potengi. Porque, como vocês podem ver, o quartel, atrás do quartel é o rio, de fato. Aqui é enterrado o soldado Luiz Gonzaga de Souza, que foi a vítima lá do quartel da Salgadeira. Esse soldado representa a resistência do Estado, por isso a bandeira do Brasil, como ele sendo um herói pátrio, né? Ou ele sendo a força do Brasil contra os insurretos comunistas. Após o levante comunista ter ganhado seu ápice, ele declina, e devido à repressão do governo do Brasil
além da falta de adeptos desse movimento, ele de fato fica extinguido, não somente aqui no Rio Grande do Norte, mas em todas as outras regiões que tiveram participações comunistas na sua história.